Para quem eu queria agradecer a presença de todos aqui, também quem está assistindo, né, depois. E a gente recebe esse mês a doutora Sueli Meireles. A gente está bem feliz com esse momento aqui, né, que a gente vai ter, e a oportunidade de conversar sobre possíveis estados ampliados de consciência, incluindo a captação psíquica. Doutora Sueli participa do nosso grupo, vai trazer para a gente primeiro, né, a explanação, a sua apresentação, que a gente já está ansioso, e depois a gente vai então partir para a interação, para perguntas, né, e na segunda parte, então. Então, doutora Sueli, sinta-se à vontade, tá? Obrigada, Bruno. Obrigada a todos pelo convite, pela participação. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu quero começar essa fala apresentando aqui alguns livros. Um deles é, eu só preciso da imagem aqui, só preciso da imagem. Mostrar esse livro de Pierre Weil. Quer dizer, a gente fala no Brasil Pierre Weil, na verdade, em francês, é Pierre Weil, que é o introdutor da psicologia transpessoal aqui no Brasil. Nesse livro, A Revolução Silenciosa, vale a pena ler, porque é a autobiografia de Pierre. Então, um pouquinho da história de Pierre. Ele era filho de mãe alsaciana, de descendência alemã e pai francês em plena Segunda Guerra Mundial. E no momento em que os soldados franceses estão colocando minas na ferrovia por onde vai passar o comboio alemão, ele pensa nessa questão da família, família de origem francesa, de origem alemã, e ele decide que futuramente ele vai criar uma instituição para a paz. E ele fez isso, né, é o nosso beija-flor da paz. E uma coisa muito interessante que ele fala aqui, dentro dessa visão que ele chama de transreligiosidade, Pierre tem uma fala muito interessante quando ele se refere às brincadeiras que ele fazia na infância com o primo. E ele diz o seguinte, na página 18 desse livro: com Claude, meu primo mais liberal, brincávamos dizendo que criaríamos a Associação Católica dos Judeus Protestantes a favor do islamismo budista. Então, essa é a visão de Pierre, esse acolhimento de todas as tradições religiosas. E nós gostamos de manter essa postura em relação aos clientes que nós atendemos, que não são pacientes, são agentes da própria história, e vamos entender cada tradição religiosa como um idioma e o divino como poliglota. Então, esse é um dos legados que Pierre nos deixa. E um outro livro que eu gostaria aqui também de apresentar do Pierre é o livro A Arte de Viver a Vida, que são seminários que nós fizemos com ele, passamos por essa experiência. Ele é o grande mentor do nosso trabalho. E nesse livro ele fala sobre a arte de viver em paz, viver consciente, viver em plenitude, viver em harmonia, viver o conflito, viver a natureza, viver a passagem, e por fim ele diz: e a vida continua. E aí nós temos essa visão do transpessoal e da ideia de que somos individualidades eternas, permanentes, vivendo experiências ou bardos, como se diz na filosofia oriental, entre nascimento e morte de cada personalidade e um corpo causal que tem esses arquivos de P1, P2, P3 e etc. E eu selecionei aqui um texto do Pierre, uma pesquisa que ele fez na Universidade Federal de Belo Horizonte, nos anos 70, especificamente em 1975, onde ele fala
sobre os possíveis estados ampliados de consciência. E ele fala sobre a possibilidade de expansão temporal e expansão espacial. Então, em relação à expansão temporal, ele diz o seguinte: capacidade da mente humana de expandir-se até outros momentos do tempo, voltando ao passado, que são as experiências regressivas, ou lançando-se para o futuro, num processo de progressão da consciência, percebendo probabilidades de acontecimentos, seriam as premonições. Função útil para a identificação de eventos negativos sobre os quais se pode atuar mentalmente através da transmutação da energia mal qualificada para reduzir ou eliminar seus efeitos nocivos. Gente, olha que coisa importante. Quando uma pessoa, nós vamos falar sobre as pessoas altamente sensitivas, conforme a Elaine Aron descreve no livro dela, pais, pessoas altamente sensíveis, que tem a possibilidade dessa expansão de consciência e ir à frente e perceber probabilidades de acontecimentos que, através da transmutação, podem ser atenuados ou até eliminados. Então, isso nos mostra o poder da prece, da oração, da reza que as pessoas fazem quando elas atuam emitindo energias positivas sobre uma probabilidade de acontecimento negativo, podendo evitar que isso aconteça, considerando que futuro é probabilidade, não é predestinação, né? Então, isso traz às pessoas um alento e quando as pessoas vivem essas experiências, e eu falo isso também como pessoa sensitiva, quantas situações podem ser evitadas em relação ao futuro? Por exemplo, na prática, uma das técnicas de reprogramação que eu utilizo é a pré-indução hipnótica para cirurgia. Eu trabalho com essa linha do tempo, a pessoa vai fazer uma cirurgia, então eu induzo um estado hipnótico, através da hipnose ericksoniana, que não induz sono, induz ampliação de consciência, e vou trabalhando com a linha do tempo, levando a pessoa à frente até a véspera da cirurgia, o dia da cirurgia, a hora da cirurgia. Vou esvaziando os medos imaginários, ancorando através de submodalidades da percepção, usando o simbolismo das cores, por exemplo, para que a pessoa faça uma ancoragem positiva em relação à cirurgia, para que ela não faça uma reação adversa à anestesia. Então, isso é extremamente útil em termos de preparação, tanto para cirurgias, como para apresentação em público, formatura, situações de exposição que a pessoa se sinta insegura. Essa é uma das técnicas que a gente utiliza de expansão temporal e de possibilidade de ir à frente no tempo, assim como trabalhamos muito as experiências regressivas. No blog do Carrossel de Luz, onde eu publico as pesquisas que são feitas no nosso grupo presencial, o João também participa, João e Ruth participam do nosso grupo presencial, em que nós acessamos o inconsciente de cada pessoa para esvaziar memórias de outros momentos do tempo. Então, quando nós falarmos sobre captação psíquica, vamos aprofundar esse dado. Mas, por exemplo, quando nós trabalhamos com uma experiência regressiva, qual é o objetivo? Que se abra esse arquivo, que se esvazie essa carga emocional, que se polarize positivamente esse conteúdo e se faça a reintegração. Já trabalhei situações, por exemplo, vocês vão encontrar no blog do Carrossel o relato sobre o filho perdido. Talvez a história mais dolorosa que eu já trabalhei de uma mulher que está na boleia do caminhão do marido
e a porta se abre, e ela está com um filhinho de 6 meses no colo. A criança cai no chão e é atropelada pelo caminhão do pai. Isso é uma coisa muito trágica. Então, 7 anos depois, ela tem outro filho. E nesse trabalho eu descobri que esse filho que nasceu 7 anos depois era a mesma individualidade do bebezinho que morreu. Como isso é consolador. E esse lado tinha ficado dissociado. Então, fizemos, na reunião presencial do Carrossel, a reintegração dessa parte psíquica dissociada. Então, sim, são questões bastante profundas. Pierre nos fala também sobre constrição espacial. Capacidade da mente humana de identificar-se com uma célula, tecido ou órgão, centros energéticos ou chakras. Função importante para identificar predisposições para doenças que ainda se encontram no nível mental e emocional, facilitando o esvaziamento dos padrões mentais e emocionais que as alimentam. No nosso canal no YouTube, no Café com Sueli, número 15, vocês vão encontrar uma técnica, um diálogo feito com uma célula oncológica. E isso tem uma fundamentação teórica bem interessante, num livro intitulado Com a Vida de Novo, do Carl Simonton. Ele, médico, a esposa, psicóloga, eles observaram o seguinte, que um câncer se desenvolve após uma experiência de perda. E quando eu fiz a técnica de universo linguístico, que é uma técnica que eu desenvolvi com palavras-chave e associações por semelhança e diferença, e com simbolização positiva, negativa e neutra. Então, eu escrevi a palavra célula e fui trabalhar com uma paciente que trazia um nódulo de mama. E uma das associações que ela fez foi núcleo adoecido. E aí eu perguntei a ela qual foi o núcleo adoecido. E aí descobri que aos 14 anos a mãe falece e ela fica com a irmãzinha mais nova, de 3 anos, e um bebezinho, uma irmãzinha recém-nascida de alguns dias. Esse foi o núcleo adoecido. Então, vamos perceber que essa célula oncológica que se isolou, que não interage com as outras células, ficou aprisionada à dor pela perda que essa jovem de 14 anos não pôde elaborar em relação à passagem da mãe. Então, é assim, quantas coisas profundas vão sendo descobertas dentro das possibilidades de expansão de consciência. Uma outra possibilidade é a expansão espacial. Potencial da mente humana para expandir-se até outras dimensões do espaço, apresentando os seguintes fenômenos. E aí Pierre, então, nos dá uma lista bem grande de possibilidades. Consciência de matéria inorgânica, mineral, vegetal e animal. Por exemplo, é possível, isso é um experimento que já foi feito, na conexão da percepção com o reino vegetal. Quando se diz assim, as pessoas têm mão boa para plantar. Então, qual é a relação entre nós e o reino vegetal? É o nosso sistema vegetativo, que é o nosso sistema nervoso. Então, a planta tem sensibilidade e nós conseguimos fazer essa interação de sensibilidade com as plantas. Isso, inclusive, já foi pesquisado através de um experimento bem interessante. Os pesquisadores colocaram duas plantas dentro da mesma sala. E então, 10 pessoas entraram, uma de cada vez, na sala. Uma das pessoas matou uma das plantas. Ficou a planta sobrevivente. Depois disso, novamente, cada pessoa entrou na sala onde estava a planta sobrevivente. Quando
o assassino de plantas entrou na sala, eles usavam um galvanômetro para medir a vibração da planta. A planta sinalizou uma reação adversa àquela pessoa. Isso é um dos experimentos feitos nessa relação entre o ser humano e o reino vegetal. Na nossa experiência, através de captação psíquica, fizemos uma única vez a captação da primeira gatinha que nós tivemos. O que que nós descobrimos? Os animais, eles não têm individualidade, são almas grupo, uma mesma alma interliga vários animais e é comum que em diferentes lugares onde eles estejam, eles façam a passagem simultaneamente, quando aquela alma grupo se retira. Então fizemos a captação da gatinha. O que que nós conseguimos descobrir? A pessoa que captava, ela podia fazer movimentos com a cabeça, não havia fala, né? Logicamente, não havia fala. Então, nós podíamos fazer perguntas telegráficas que podiam ser respondidas por um sinal de cabeça, de positivo ou de negativo. E com isso, nós descobrimos que os animais, eles entendem palavras simples, como desce, sobe, deita aqui, sai, vem cá. Comandos simples de linguagem, eles entendem. Eles têm personalidade, cada animal tem a sua personalidade. Só fizemos essa única vez, porque era mais um estudo, mas o nosso foco é a ajuda ao ser humano, então nós fizemos esse estudo num sentido de compreender melhor o reino animal. E essa sensibilidade que é possível, por exemplo, o pensamento rudimentar do animal, sua percepção em relação ao mundo humano, porque eles se aproximam, porque num próximo momento eles deixarão de ser almas-grupo para o processo de individualização e entrada no reino humano como seres primitivos. Uma outra possibilidade, identificação com outras pessoas. Aqui entra a captação psíquica. Potencial da mente humana para captar através de imagens, sons e sensações o inconsciente de outro ser, desta ou de outras dimensões de vida. Então, aquilo que algumas tradições religiosas chamam de mediunidade é possível ser utilizada do ponto de vista terapêutico para captar o inconsciente de um paciente. E nós fazemos isso dentro de alguns critérios específicos. Nos casos, por exemplo, de captação de pacientes comatosos ou terminais, como eles estão se sentindo e como isso pode ajudá-los nesse processo de despedida. Podemos fazer captação de bebês recém-nascidos até 3 anos de idade, que não são acessíveis à psicoterapia ainda. A ideia é que não se faça com pessoas que possam, através de si mesmas, acessar suas memórias inconscientes. Mas às vezes as memórias são tão traumáticas que a pessoa não tem suporte emocional para lidar com aquela experiência. Então, como o sensitivo não viveu aquela situação, ele não tem o que nós chamamos de memória morfogenética, ele não tem a memória sensorial. Então, ele deixa passar a experiência, porque a sensação que ele tem é temporária, e com isso nós conseguimos esvaziar toda a carga emocional contida na experiência traumática. É um recurso que nós já utilizamos muitas vezes, né? Então, em relação a esse fenômeno, é que a psicóloga Elaine Aron, nos anos 90, publicou um livro falando sobre as pessoas altamente sensíveis, que não suportam ruídos muito fortes, não suportam estar em ambientes tumultuados, de aglomeração, e como essas pessoas precisam de recursos para que elas possam se proteger dessas influências. Por exemplo, uma das coisas que eu posto no blog do Carrossel, o círculo eletrônico de proteção, um comando
que a pessoa faz usando a visualização criativa para se perceber dentro de um campo protegido em relação às influências do ambiente externo. E normalmente, porque agora eu atendo online, quando eu vou fazer uma técnica com um paciente, eu induzo esse campo de proteção para evitar, já que tudo é energia eletromagnética, para evitar interferências negativas. Uma outra possibilidade: identificação grupal, captação das imagens, sons ou sensações relativos a um grupo. Tem um relato muito interessante de duas professoras na França que entraram no Palácio de Versalhes para visitação e ali elas entraram num estado de transe e começaram a perceber imagens, por exemplo, de Maria Antonieta sentada num quiosque, lendo um livro. Elas começaram a ter percepções de grupo naquele período que antecedeu a Revolução Francesa. Então, existem alguns relatos interessantes. Outra possibilidade: união com toda a vida e com toda a criação. Fenômeno perceptual em que a pessoa, livre das limitações do ego, consegue alcançar esse estado de unidade com toda a criação. Nós ainda não alcançamos esse nível. Então, o máximo que nós encontramos, por exemplo, eu trabalho com uma cliente que ela acessa o 11º estado de consciência da alegria de servir ao próximo. Ela vive situações difíceis que ela não absorve, é bem interessante, né? Mas nós usamos uma classificação de 12 possíveis estados de consciência. Então, colocamos a seguinte classificação. Primeiro estado de consciência ligado às suprarrenais, a percepção da vida concreta. Na relação com as glândulas sexuais, o conflito entre prazer e desprazer, assim como no primeiro estado de consciência, o conflito ou a busca de equilíbrio entre ter e não ter. No chakra esplênico, na altura do baço, os conflitos com as figuras de poder, o mandar e o obedecer. E no cardíaco, na glândula timo, o conflito entre apego e desapego. Esses são os níveis personativos. Nós vamos ter mais 4 níveis ligados à individualidade. Na altura da tireoide, o nível psíquico, o conflito entre certo e errado. Na relação com a glândula hipófise, o sexto chakra, o conflito entre vaidade e simplicidade, e no coronário, na glândula pineal, a antena com a espiritualidade, o conflito entre orgulho e humildade. Então, temos aí mais 4 níveis. Depois, nós temos mais 4 níveis em relação aos quais não temos representação glandular. O 8º estado de consciência da autenticidade, não tem mais conflito, diante do divino não somos nem maiores nem menores do que nós somos. Depois, o 9º estado de consciência do equilíbrio cósmico é uma busca de conexão acima dos níveis da energia do planeta, da humanidade. O 10º estado de consciência do consolo cósmico, para que nós possamos ter uma postura consoladora em relação às pessoas. Depois, o 11º estado de consciência da alegria de servir ao próximo, ao bem comum. E o 12º estado de consciência da unidade, da consciência de unidade com conexão com os mestres, do que nós, né, a teosofia fala sobre os mestres ascensos, aqueles seres que viveram sua experiência na relação com a humanidade e nos deixaram um exemplo de movimento, de postura diante da vida. Então, nós trabalhamos com a possibilidade desses 12 estados de consciência. Outra possibilidade, consciência planetária, capacidade de identificação com o planeta Terra, Gaia, ou outros planetas em sua dimensão como ser vivo. Então, dentro dessa metodologia, nós vamos considerar que o nosso planeta é
um ser consciente e que nós somos os parasitas de superfície, assim como existem relatos que falam sobre a possibilidade de populações intraterrenas, que nós não temos contato, nunca tivemos contato, né? Consciência cósmica. Capacidade da mente humana, em ausência total de medo da morte ou do aniquilamento, de desidentificar-se com o ego e a personalidade para se perceber como parte integrante de todo o cosmos. Então, assim, também não temos essa experiência em termos de prática clínica. Temos uma mensagem de canalização atribuída ao Cristo cósmico, considerando o Mestre Jesus como um ser cósmico planetário, né? Experiência de outros universos de encontro com seus habitantes, potencial da mente humana para alçar-se a outros sistemas solares e galáxias, onde outras humanidades vivem seus processos evolutivos. Também não temos relato de caso clínico em relação a isso. Experiências com seres bem-aventurados ou furiosos, fenômenos de contato com os seres superiores da escala evolutiva, dos quais se obtém ajuda, ou com seres de baixo nível evolutivo, aos quais nos compete ajudar. Neste segundo caso, é necessária a fé inabalável e o domínio completo sobre as energias, para que não ocorram prejuízos à saúde mental dos participantes da experiência. Este é o processo necessário para a limpeza energética da quarta dimensão do planeta Terra e será explicado detalhadamente no decorrer deste trabalho. Então, olha aqui, em relação a, aos seres menos evoluídos, o nosso grupo presencial do Carrossel de Luz funciona há 38 anos. Muitas vezes, através dos sensitivos que participam do grupo, tivemos a manifestação de seres pouco evoluídos, que, dentro de um campo de oração, procuramos conscientizar e fazer o encaminhamento. Já fizemos isso muitas vezes. De uns tempos para cá, esses fenômenos diminuíram. O que nós temos encontrado agora com muita frequência é a emergência das memórias transpessoais dos seres humanos de superfície, inclusive as nossas próprias memórias. Temos trabalhado recentemente com memórias familiares que nos ensinam coisas bem interessantes sobre tudo isso que fica arquivado no inconsciente profundo de cada um de nós. Experiências e também a conexão com os seres elevados. A gente invoca a onipresença de todos os mestres da humanidade, a gente invoca a onipresença de arcanjos e arcangelinas, de anjos e angelinas, buscamos esse sentimento de proteção todas as vezes em que nós vamos fazer as nossas reuniões presenciais. Experiência de projeção no tempo. Potencial da mente humana para perceber outras dimensões de vida através de imagens, que seria a clarividência, sons, clareaudiência, ou ainda traduzindo essas percepções através da escrita, a psicografia, ou da fala, a psicofonia. Por exemplo, eu pessoalmente apresento fenômenos de psicofonia. Então, nas reuniões do carrossel, induzimos o campo de proteção e muitas vezes vem a comunicação e toda a condução da reunião presencial não é planejada. Ela flui espontaneamente através da orientação que começa a ser canalizada a partir dessa entrega à experiência, né? Dentro de um campo de proteção. Pierre nos deixa aqui uma sinalização. A observação desses fenômenos constitui-se num foco permanente de aprendizagem sobre o mundo extrafísico e sobre a totalidade dos fenômenos possíveis à mente humana. Poderia ser objeto de interesse para os cientistas estudiosos da mente, não fosse o forte preconceito
que cerca todos os fenômenos místicos pelo medo de retorno ao fanatismo religioso. É o alerta que ele nos deixa. E o que que nós percebemos? Dentro da minha graduação como pesquisadora, eu percebo o método científico desatualizado em relação a esses fenômenos. Por exemplo, um dos critérios da pesquisa científica é científico aquilo que pode ser aplicado nas mesmas condições, obtendo-se os mesmos resultados. Mas o que que acontece? O ser humano, hoje nós sabemos disso, tem plasticidade neuronal. Nós aplicamos uma experiência, se aplicarmos essa mesma técnica, meia hora depois, o resultado é diferente. Eu vivenciei isso no curso de treinamento das técnicas desse método de reprogramação, em que eu aplico a técnica aos participantes, que são profissionais da área de saúde, e depois elas fazem a aplicação entre si. E os resultados são diferentes porque o inconsciente, através da linguagem simbólica, já promoveu um novo conjunto de sinapses. Então, fiz aqui uma provocação para as perguntas de vocês, e agora estou à disposição do que vocês queiram comentar, aprofundar. Obrigado, Sueli. Eu queria começar abrindo para o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão que queira desenvolver, aproveitar a presença da Sueli aqui com a gente. Eu Alguém? quero agradecer, eu só quero agradecer, né? Eu imagino ah, ah, assim, o quão complexo é envolver tantos conceitos, essa é a verdade. Você colocou muitos conceitos para a gente. Então me parece ser uma vasta, um vasto campo, né, de pesquisa e com isso uma enorme porta, né, que a gente tem para aprofundar diferentes pontos de vista, né? Você foi desde, né, de questões de, sei lá, síndromes pós-traumáticas, né? A perda de um filho, por exemplo, a questão da comunicação com os animais. Então, a gente vê assim uma boa, cuja origem, se não me engano, né, de um autor francês que tem uma experiência na guerra. Então, me lembra muito Viktor Frankl. E me lembra Também. muito autores que vêm desta época, ou seja, como um trauma de guerra, né, é tão forte. E num momento, comparado com hoje, que tem tanta mídia, né, quando a gente fala hoje guerra da Ucrânia, né, então nos abre essa oportunidade de aprofundar em vários conceitos. E aí, dentro desse, desse meu comentário, dos agradecimentos, Sueli, eu fico pensando, eu sou geriatra, paliativista, não é? Assim, no cuidado com a pessoa idosa nos relacionamentos, não é? Muitas vezes a gente entende os marcos teóricos da psicologia, às vezes como mais adequados ou não, de acordo com o perfil dessa pessoa, não é? Quais seriam características de pessoas idosas? É claro que eu vou puxar um pouquinho para minha sardinha. Tem o Rafa aqui, que é geriatra e paliativista também, Lirian e Cláudia, que são especialistas em gerontologia. Bruno trabalha, não é? Muito com a pessoa idosa. É, João foi meu parceiro de curso, né? João Carlos. E João Jorge é meu amigaço, né? Enfim, querido. Então, assim, qual o perfil de pessoas idosas, perfeito, que poderiam ser, não é encaixar, mas que poderiam se abrir, porque você toca em questões muito delicadas que nós médicos muitas vezes somos céticos, não é? Isso faz com que a gente precise muito transcender, e a gente está no grupo de espiritualidade, tanto aqui quanto no Paraná, então é óbvio que somos pessoas abertas. Então, Sim, qual que sim. seria o perfil de pessoas idosas que você acha que encaixaria, que seria interessante desse trabalho que você faz? E só terminando isso, porque dentro dos marcos teóricos, né, das linhas, né, de teoria da psicologia, o que aí eu venho, vou falar uma coisa até um pouco feia, talvez, mas o que tem mais evidência científica e para a gente, esse lado medicão, burrão nosso,
é o TCC, é a terapia cognitivo-comportamental. E a gente sabe que dependendo, né, da patologia, do transtorno de ansiedade, não é isso funciona. E aí eu queria então ouvir de você, qual seria o perfil dessas pessoas para aderir melhor, para fazer um bom trabalho? Tá, então o que que nós vamos fazer? Nós vamos adequar o procedimento de intervenção à pessoa e não o paciente à nossa metodologia. O que que nós fazemos? Uma anamnese muito pontual, por exemplo, na anamnese, quando nós pegarmos data de nascimento, eu vou querer saber se nasceu de parto natural, qual foi a experiência, porque nós vamos fazer renascimento muitas vezes. Então, a base do nosso trabalho é essa anamnese bem pontual. Se vocês quiserem, a gente pode até passar esse modelo, em que eu pego os pontos específicos que serão trabalhados. Então, por exemplo, se eu pego assim, a grupo familiar de origem, se os pais são vivos ou falecidos, morreram de quê? Se é preciso fazer uma despedida de luto, uma experiência traumática, alguém que morreu por acidente, etc. Então, eu vou pegando todo esse histórico de vida para que ali eu perceba quais são as situações, os pontos específicos da história de vida em que eu vou utilizar técnicas específicas desse método que eu desenvolvi nesses 38 anos, com técnicas, por exemplo, uma das técnicas que habitualmente eu faço com todas as pessoas, a técnica do álbum de fotografias, em que eu levo a pessoa adulta de hoje, em qualquer idade, pode ser um idoso, a cuidar da sua criança interna. Eu induzo, através da hipnose, um estado dissociado. E essa pessoa voltando àquela cena para cuidar daquela criança que às vezes viveu experiências de solidão, que não teve explicações em relação à perda, a experiências traumáticas. E nesse diálogo, o que é que nós estamos fazendo? Uma sobreposição de memória. Porque quando a pessoa imagina, o que vai sendo arquivado são novas cenas através de imagens, sons, sensações que se sobrepõem àquela memória original depois do esvaziamento da carga emocional que está no arquivo criança. Então, com isso, nós conseguimos atualizar. Eu trabalho muito essa técnica com idosos, porque assim, a memória anterógrada do idoso, ela se mantém. Aliás, a memória retrógrada, mas a memória anterógrada não. Então, é assim, a pessoa fica repetindo, porque quando eu tinha tantos anos aconteceu isso, e etc. E não percebe, às vezes, assim, o que que eu comi no jantar de ontem, né? Essa memória recente, que é a memória anterógrada, ela se perde. Então, nós trabalhamos muito essa recuperação de cargas emocionais, porque o idoso tende a cristalizar esses padrões em relação porque no meu tempo, e eu trabalho com eles, seu tempo é hoje. Né? Não, nós não temos um corpo no passado nem um corpo no futuro. No passado são memórias, no futuro são expectativas. Então, esse alinhamento com o presente, esse eterno presente, esse eterno agora. Então, todos os idosos são acessíveis a esse tratamento. Então, assim, às vezes, expectativa em relação à morte, o que é morte para cada pessoa, encontro muito isso em que a pessoa acredita. Então, por exemplo, um dos casos clínicos que nós trabalhamos há uns tempos atrás, a experiência de ela era minha paciente, ela engravidou, teve um bebê que viveu na UTI neonatal por 10 meses. Esse bebê não saiu da UTI neonatal. E conforme eu fui trabalhando com ela, descobri que esse bebê, que passou 10 meses na UTI neonatal, era a individualidade da própria mãe dela que havia se suicidado. Então, esse tempo foi um tempo de resgate, de refazimento, de complementação de uma proposta de vida, né? Então, eu trabalho muito essas questões também quando, às vezes, através do paciente, vamos encontrar memórias de ancestrais que estão ligados.
Trabalhei semana passada uma história muito significativa, está no blog do Carrossel de Luz, com o título de Memórias Familiares Transgeracionais. Uma história em que, numa família, a irmã mais velha sai para o trabalho, ela é arrimo de família, o pai havia falecido um ano antes, e havia um pretendente que nos anos 30 sofria de tuberculose, numa época em que tuberculose não tinha cura. Então, num sentimento de posse, ele decide: eu vou morrer e vou levá-la comigo. Então, ele ameaça de fazer algum mal ao irmão dela mais novo, que tem 7 anos, para que ela vá se encontrar com ele numa praça dentro de um carro. E ela vai pelo medo de que ele faça mal ao irmão. E lá ele compra guaraná, coloca veneno, obriga que ela tome, quebra o dente dele, o dente dela, um dos dentes, e ela toma e ele toma também, e os dois são encontrados mortos dentro do carro. Uma história muito trágica. E esse Sueli, menino disse. Ah, não, pode terminar, que eu quero fazer uma pergunta também, mas pode terminar. não, pode fazer, depois eu continuo. Não, mas conclui o raciocínio, que eu quero fazer a Conclui. pergunta depois. Tá, então, esse menino guarda essa memória. Na vida adulta, na terceira idade, a filha se muda de país e ele vive essa experiência de perda. Ela saiu e esse distanciamento físico, lá na infância, ele esperava que ela voltasse, né? E através dessa jovem que foi para outro país, eu fiz recentemente uma captação para resolver essa questão, porque essas pessoas estão de volta na família. Ela, a paciente atual, foi a tia que faleceu de modo trágico. O idoso tem essa história, continua vivo, e o filhinho dela foi a mãe que perdeu a filha. Então, eu trabalhei a desvinculação dessa relação simbiótica entre os três, como se não pudessem viver estando fisicamente separados. E aí conseguimos desvincular essa relação. Tá? Então, muitas vezes, os idosos também trazem essas memórias que precisam ser esvaziadas. Obrigada. Sueli, é, Ah, são duas questões que eu queria perguntar. A primeira, baseado nos seus estudos, né, em tudo aquilo que você já pesquisou, o que que acontece no cérebro durante esses estados, se há alguma evidência neurocientífica de padrões cerebrais distintos, né? A minha dúvida, e aí é uma questão muito pessoal de coisas que eu tenho pensado, se o cérebro ele está gerando, apenas captando a consciência em tais estados, não sei, mas basicamente o que que acontece no cérebro? E a segunda questão, a metodologia científica atual que a gente tem, ela é suficiente para estudar esses estados subjetivos? tá, então vamos lá. Em primeiro lugar, gratidão pela sua primeira pergunta. O Júlio Pérez é filho da Maria Júlia Pérez e do Ney Prieto Pérez, que são os introdutores, junto com a Vera Saldanha, de toda essa proposta transpessoal. Júlio Pérez é um psicólogo neurocientista e ele faz coisas muito interessantes. Ele aplica a técnica regressiva ao paciente monitorado. E ele identificou que a área cerebral ativada não é o neocórtex da imaginação, é o velho córtex da memória. Então, já existem estudos, se vocês quiserem aprofundar, porque ele é neurocientista, ele faz esses estudos com monitoramento cerebral, justamente, e ele já tem comprovação científica da pré-existência dessas memórias. Eu li uma publicação dele num jornal dos Estados Unidos, há coisa de uns 15 ou 20 dias, mostrando a comprovação científica dessa possibilidade. Então, ele, assim,
a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu não sou neurocientista, né? Eu sou psicóloga, e ele não, ele tem um estudo neurológico muito profundo em relação a isso. Mais alguma pergunta sobre esse tema da comprovação científica? Porque ele já tem a metodologia de comprovação. Vocês vão encontrar as páginas dele, também vídeos no YouTube. Júlio Pérez, ele é psicólogo e é neurocientista. Bom, com relação às metodologias. No ano passado, eu estive num congresso que busca unir ciência e espiritualidade. E assisti a uma das falas que eu questionei justamente por esse estudo que nós temos da metafísica. Podemos transpor a pesquisa que é feita com cobaias do reino animal para o reino humano? Não. Então, por exemplo, um trabalho que eu assisti, o acompanhamento do desenvolvimento de células oncológicas em ratos. Mas aquilo foi induzido, até por uma questão muito simples. Os animais, eles estão dentro da lei divina, então eles não entram nessa relação de causa e efeito que nós, seres humanos, entramos quando, através da nossa história evolutiva, a gente fere princípios que regem a vida, que são as leis divinas. É até um texto que pode ser encontrado no nosso blog do Carrossel. Então, essa ideia de transpor um experimento com uma cobaia animal para o reino humano, nós consideramos inadequado. Nós consideramos que essa metodologia é disfuncional para essa proposta. O que nós temos no momento? Nem a observação sistemática pode ser feita. Nós podemos apenas fazer o relato dos casos, que é o que nós temos feito, porque nós ainda não desenvolvemos uma metodologia científica que use critérios como, por exemplo, aquilo que eu coloquei. É científico que for reaplicado nas mesmas situações, obtendo-se os mesmos resultados. Isso não serve para pesquisa com pacientes, com seres humanos. Não vai funcionar. Então, eu diria que nós não temos ainda uma metodologia científica desenvolvida que seja adequada para essa comprovação. E vamos trabalhar com dois conceitos. O conceito de mente enquanto programa e cérebro enquanto hardware. Então, nós temos o software e o hardware. Né? Então, nós vamos entender o cérebro como o, o computador, o PC do computador, através do qual nós aqui, mentes inteligentes, estamos nos comunicando. E não vamos, por exemplo, é possível que a pessoa esteja usando a imaginação. Então, vou lhe fazer uma pergunta. Imagine que seu dedo polegar da mão direita está doendo. Ele dói? Não. Percebe? Aquilo que é imaginação não tem ressonância em memória celular, mas aquilo que foi vivenciado. Por exemplo, se eu for trabalhar uma experiência regressiva de uma pessoa a uma experiência de ser queimada na fogueira, eu preciso dissociar, senão a pessoa grita de dor. Então, memórias de tortura, elas têm uma ressonância em memória celular. Aquilo que é imaginado, não. Isso, para nós, é um diferencial bem significativo em relação às experiências. Responde a sua pergunta. É. Então, vamos lá, gente. Mais perguntas, porque eu aprendo junto. E permissão aqui para falar. Eu sou o Rafael, que a Annelise citou, sou geriatra, paliativista e tenho a minha crença. E assim, eu posso dizer muitas coisas que é um deleite vê-la falando e explicando com tanta teoria e com tanta ciência desse processo. Ao longo da minha prática clínica, né, meio que de forma intuitiva,
e nesse grupo e nos grupos que eu participo de estudo, eu consigo talvez dar entendimento melhor para mim mesmo, as minhas algumas formas de eu me comunicar com os meus pacientes, mesmo os meus pacientes com demência numa fase mais avançada de doença, e conseguir perceber. E a senhora, né, nessa palestra, nessa troca, nessa grande troca de hoje, né, me trouxe esclarecimentos importantes por experiências minhas já vividas, né? Eu tive a oportunidade, isso que foi colocado agora, de que o que não tem ressonância celular não consegue trazer para si aquela emoção, aquele sentimento, daquela experiência, eu pude perceber em alguns momentos de vida que eu passei por processos de rememoramento de outros momentos, e é extremamente, a gente consegue reviver uma história, sabendo que, pelo menos assim que passaram para mim, não sei se isso se replica dessa forma, rever uma história em que você sabe que aquele personagem é você, mas com uma formatação totalmente diferente, de um cenário totalmente diferente, Isso. mas as emoções, os sentimentos e as dores e alegrias daqueles momentos que são revivenciados, né? Nesse estado de consciência, eles estão extremamente presentes no nosso corpo físico atual, né? Então, eu só tenho a agradecer e eu ficaria assim a noite inteira escutando a senhora falar. Muito obrigado. Tá, isso que você trouxe é muito importante. É, um dado interessante sobre os pacientes idosos, comatosos ou terminais. Existe um livro, intitulado Conversando com os Mortos, do James Van Praagh. Ele, como sensitivo, num hospital, sentado, numa antessala, através da porta, ele vê pacientes na enfermaria. E porque ele tem a percepção ampliada, ele vê o momento do desencarne em que o corpo energético sai do corpo físico, e em relação aos pacientes, ele vê uma coisa muito interessante, que ao lado de um paciente que estava próximo da passagem, estava no plano extrafísico a filha sentada segurando um ramo de flores. Ele vê essa cena esperando o pai trocar de dimensão. Então, vamos trabalhar com a ideia de morte como uma mudança vibracional para uma outra dimensão de realidade. E dentro dessa ideia, qual é a experiência que nós temos em relação aos pacientes? Quem entra em coma é o cérebro, não é a mente. Então, Pierre fala sobre isso. Por exemplo, se vamos atender, eu já fiz isso algumas vezes e com 3 pacientes observei essa reação. Ele sugere que a gente toque o chakra coronário para que o paciente saia do corpo físico no seu estado mais elevado de consciência. E se refere ao fato de que essa individualidade que não dorme, que é o inconsciente, porque o nosso inconsciente não dorme, quem dorme é o consciente, é o cérebro, né? Então, aquela individualidade está ali perto. Então, muitas vezes, o paciente está num estado terminal e já está dissociado do corpo físico. Eu já tive relatos, por exemplo, nem a propósito, olha aqui, deixa eu colocar aqui uma coisa importante. Eu prometi à Annelise sortear esse livro aqui hoje, para quem está assistindo, tá? Do Divã Espiritualidade. É um livro, um dos primeiros livros que eu escrevi sobre as experiências regressivas, né? Então, um dado importante relatado nesse livro. Uma das pessoas sobre as quais eu falo no livro, quando fez a passagem, pessoas sensitivas viram a pessoa caminhando no próprio velório. Era uma pessoa bastante espiritualizada, uma pessoa liberta das questões materiais. Então, nós vamos ter muitos relatos interessantes através de publicações
que mostram que a individualidade, dependendo do grau evolutivo que ela tenha, na experiência da passagem, ela já pode estar fora do corpo físico, estar ao lado, o corpo está em coma, o cérebro está em coma e a pessoa está ali circulando. Por exemplo, uma experiência muito interessante que eu trabalhei, minha filha é médica intensivista e na época do Covid, ela trabalhava aqui em Friburgo, no hospital público. E é sensitiva também, ela é bastante sensitiva. E um colega médico que sofria de bronquite asmática, em função do mofo que havia no espaço do estar médico, ele contraiu o Covid e fez a passagem. E ela ficou se sentindo muito mal depois disso, e eu fui fazer a captação dele através dela. Então, em princípio, uma coisa muito interessante, ele, como médico, ficou muito curioso em ver o hospital de um ângulo extrafísico. Ficou surpreso. E o que que ele viu nesse contexto? Pacientes que haviam feito a passagem e não sabiam que haviam morrido e estavam perambulando por ali. Nós fizemos duas captações. Uma para esvaziar, para que ele compreendesse o novo estado em que ele se encontrava, e na segunda captação, ele ajudou a fazer o encaminhamento desses pacientes que ficavam perambulando pelo hospital, porque de um modo geral, hospitais não têm nem o trabalho do psicólogo transpessoal, que seria extremamente necessário, e nem uma harmonização espiritual, porque geralmente isso não é feito. Eventualmente, vai um grupo religioso fazer capelania, né? Então, nós teríamos aí muitos fenômenos ligados aos pacientes idosos e terminais. Então, essa é a orientação do Pierre, que se toque o chakra coronário. Nessa experiência que eu fiz com esses pacientes, havia uma coisa muito interessante, um olhar de despedida e de sorriso, porque essas pessoas que eu atendi sabiam que iam fazer a passagem e estavam em paz consigo mesmas. Uma experiência bonita, né? Então, seu trabalho é muito abençoado, viu? Obrigado. E, Todos e nós, o aí, nosso trabalho. isso pode ser feito com os pacientes, né? Porque o inconsciente está ali desperto. Quem está Hum, em coma é o consciente, é o cérebro. Tá? hum. Você quer questionar, colocar mais alguma coisa em relação a isso? Ao seu próprio trabalho? Não, muito obrigado. Obrigada a você pela pergunta. Alguém mais? Eu voto até no Rafael para ganhar o livro. Vocês me desculpem todos, mas assim, o Rafael é merecedor do livro. Ah, é merecedor, tá? Então, tudo bem, eu atendo a sua proposta. E aí, então, é Não só. fiquem bravos comigo, grupo, mas é porque o Rafael é estudioso, ele gosta, enfim, é o tema Hum. dele, eu acho, né, que ele merece. Ah, Tá, Annelise, como eu já Põe em tenho votação, também, dedo do Denelise. Rafael. Não, alguém quer, aí vai no balitinho então, mas eu só estou sugerindo que ele é Não, estudioso sorteia, mesmo. Apoio. sorteia. Vamos ser Apoio para o democráticos. Rafael. Apoio, apoio aqui. Eu voto no vocês decidem, Rafael. gente, vocês decidem, tá? Tá aqui o livro. Tá Hum. bom, vai para o Rafael. Então, Rafael, é só entrar em contato pelo meu zap, meu nome está no grupo, anota o celular, 22 Hum. 99955 Eu mando para ele. 7166 Eu tenho e me 22, passa o Manda. seu endereço, 99955 99955 7166. E 7166. aí, isso, eu envio pelo correio. Eu vi Você que mora onde? a senhora é de Nova Friburgo, não é? Sou. Eu devo estar indo a Friburgo para fazer uma palestra no Sanatório Naval de Friburgo. Ótimo, E aí eu então lhe posso marcar e trago pegar lá. pessoalmente. Vai ser um prazer, então. Pessoalmente, olha, eu fazia palestra no Sanatório Naval na época em que o Almirante Vitorino era vivo. Lá Uhum. eles tinham um grupo
E a gente fazia encontros mensais lá no hotel, que Uhum. tem ali em cima tem um hotel, um espaço extremamente agradável. Então a gente fazia encontros mensais lá sobre espiritualidade. Aí Uhum. marca, já vou lá lhe encontrar e assistir a sua palestra, com certeza. É porque o meu colega está dirigindo lá agora, eu sou médico da Marinha. Ah, E, sim. e aí ele pediu para eu fazer uma palestra sobre envelhecimento, cuidados paliativos lá para o sanatório, para a equipe de lá. Então eu devo estar subindo para o mês que vem para fazer uma palestra lá para ele. E aí eu marco o encontro com a senhora. Tá Aviso. Marca, ok. tira a Então, foto, Rafael, hein? Bota no grupo. então, me passa a data que eu estarei lá com toda a satisfação também para rever os amigos lá do Sanatório Naval. Aliás, uma história, gente, quando se fala em sanatório, às vezes as pessoas pensam que era espaço de cuidados ligados à saúde mental, mas não. O Sanatório Naval era um hospital voltado para os marinheiros que tinham problemas pulmonares. Então, como o ar de Nova Friburgo é diferenciado, aqui é mais frio, eles consideravam que isso ajudava no processo de cura dos problemas respiratórios. E é um espaço muito especial. Ô, Lá, Rafael, e se for a Hum. minha semana que eu estou em Friburgo, eu estou uma semana em Rio Bonito, uma semana em Friburgo, vou lá te ver também. Tá bom, combinado, doutor João. vamos juntos. A gente vai de Beleza. carona com o João. Eu e meu marido. Rafael, uma história, eu sei que já passou do tempo, mas é uma É. curiosidade. Quem me apresentou Hum. virtualmente primeiro o João Jorge foi o Rafael. O Rafael foi na UERJ, no Uhum. Simpósio de Espiritualidade em 2018, se eu não me engano, né, Rafa? Uhum. E aí Foi. conheceu essa beleza, comprou o livro, né? Senelise tem que chamar ele, tem que chamar ele, tem que chamar ele. Aí a gente monta um curso. Não, não. Aí a gente pede, não é? Monta um simpósio único, né, na SBGGRJ e ele então nos brinda, ele e o Ricardo Beridian, que é da Socerge. Isso Uhum. em 18. Então, na SBGGRJ, quando a gente começa a falar de espiritualidade, em saúde, foi com o Rafael e com o Lirian, que está aqui. Aí, em 2019, a gente marca. Peraí, não, foi 19 isso, porque 20 veio a pandemia, a gente cria um curso, na época, acho que o Bruno foi convidado, eu não lembro bem, porque aí veio a pandemia, a gente teve que cancelar. Mas durante o ano de 19, a gente passou um ano inteiro estudando espiritualidade sobre a ótica dos cuidados paliativos da Sociedade da Espanha. Então, foi o Rafael que colocou o João Jorge na nossa vida por conta também de palestra. Então, isso é networking, né? Isso é É espiritualidade, verdade. Por né? falar nisso, Obrigada, viu, Felipe? Denise, você falou em curso, eu vou abrir a quinta turma do Método Meireles de Reprogramação Mental, com essas técnicas. Como é que funciona esse curso? Eu tenho graduação em pedagogia, em licenciatura em pedagogia como professora de psicologia. Então, como o curso é formatado? São encontros mensais, um seminário de 9 da manhã às 5 da tarde. Como é que funciona? Em tempos de 90 minutos, que é o máximo que o cérebro aguenta de prestar atenção. Então, de 9 às 10 e meia, eu aplico as técnicas, os profissionais da área de saúde assistindo, vendo como eu aplico as técnicas. Depois fazemos um intervalo, uma quebra de estado, né, um cafezinho. Depois de 10 e meia até meio-dia, eu dou a fundamentação teórica. Todos os participantes recebem a técnica impressa na quinta-feira, com os objetivos, a fundamentação teórica e a fala hipnótica de aplicação, recebem impresso, tá? Depois temos o intervalo de almoço. Na parte da tarde, eu faço as reuniões pelo Google Meet o tempo todo. Então, na parte da tarde, os profissionais treinam a aplicação uns nos outros e no chat eu deixo a orientação, porque o difícil dessa metodologia é assim, diante dessa fala, como eu dou um andamento ao Sim, imagino. aprofundamento? Então, ali no chat eu vou colocando a sequência da fala. Ah, pergunta isso, pergunta aquilo, comanda desse modo, troca de técnica, o que seja. A técnica é sempre adaptada à necessidade de cada pessoa. E no último espaço de 90 minutos, eu dou supervisão para quem já está
atendendo pacientes. Então, se alguém tiver interesse em fazer esse curso, são 15 seminários mensais. Eu vou abrir nova turma, provavelmente em julho. É feita uma legal. entrevista inicial, em que eu pego o histórico, a mesma anamnese que é aplicada aos clientes, porque, como é um método teórico-vivencial, eu preciso do histórico de cada um para que eu possa aplicar as técnicas. Então, se vocês quiserem participar, será uma alegria muito grande ter vocês conosco nessas descobertas dos mistérios da mente. E muito obrigada por essa oportunidade de fala. Obrigado você, Sueli. Todos nós aqui estamos encantados, encantadas, então obrigado pela presença, pela participação, por tanto, né, que você trouxe aqui para a gente. E também eu acho que trouxe muita curiosidade para muitos de nós também para seguir aí pesquisando e aprendendo mais, né? Agradecer também todo mundo que participou, a presença de todos, aqueles que vão fazer propaganda para o pessoal assistir gravado, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar lá o link da gravação, mas que também outros possam experimentar e vivenciar também de todos esses questionamentos, de tudo isso que a gente, de toda essa riqueza que a gente teve aqui nessa noite, né? Tá bom? Obrigada a vocês. Gratidão. Bom, obrigada. Um abraço, boa Obrigada, né? noite. Até mais, gente. Tchau, boa noite. Parabéns. Boa Obrigada. noite.